abra sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis, capítulo de número 26. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 26. Gênesis é um livro que fala sobre o início de algumas coisas. Naturalmente, Gênesis vai apresentar Deus como o criador de tudo. Então, por que eu disse que é o início de algumas coisas? Porque Deus não tem começo, Deus não tem fim. E isso, eu sempre digo que é muito limitado para a nossa mente compreender. Um ser que não tem começo. Então, naturalmente, ele pode criar tudo do nada, sendo fonte para tudo. O livro de Gênesis, ele não se preocupa com nenhuma questão científica sobre criação, nenhuma explicação científica sobre criação. Mas o livro de Gênesis, ele só procura apresentar aonde o ser humano caiu. O que esperava o ser humano, qual era o fator criação do ser humano. Então, a Bíblia é um livro que apresenta um plano de salvação, começando pelo livro de Gênesis. Amém? Todo mundo achou? Capítulo 26, do versículo 1 ao versículo 6, diz assim a minha tradução: sobrevindo fome à terra, além da primeira, a vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Amém? Assente-se, por favor. Deus é bom. Olha só, meus queridos irmãos. Gênesis 26, ele vai nos trazer uma revelação importante de um pedaço da história de Isaque. Isaque, que nós conhecemos um pouco na Bíblia como descendência de Abraão, um filho da promessa, alguém que não foi definido como qualquer filho de Deus por uma fase da vida, alguém, meu irmão, que é fruto de uma promessa. O nome Isaque significa sorriso. Por quê, pastor? Porque Deus já havia há mais de 20 anos prometido um filho a Abraão e a Sara. Mas mais de 20 anos haviam se passado e a promessa não havia se cumprido. Um ano antes de Isaque nascer, o anjo Gabriel, mensageiro de Deus, veio até Abraão, que estava fora da tenda, no meio de um deserto, naquele calor, e disse para Abraão: daqui um ano eu virei, e Sara irá conceber e dará à luz a um filho. Sara estava dentro da tenda e escutou aquilo, e a Bíblia diz que ela riu, e foi um riso irônico. O anjo completou, dizendo que mesmo que ela estando sorrindo, daqui um ano ela veria ali a glória de Deus. E um ano depois, Isaque nasceu. Isaque significa sorriso. E se ela foi irônica, Deus confirmou que Deus sorriu, porque Deus ama cumprir as promessas na vida dos seus filhos. Entenda, meu irmão, a importância que eu vou falar agora, que nós não somos uma fase da vida, nós não somos uma falha na vida, nós somos uma promessa. Amém? Nós somos uma promessa. E a Bíblia diz que quando Isaque desceu ali a Gerar, houve fome na terra. E no conceito bíblico, eu não posso entender, fazendo uma exegese bíblica, um estudo, eu não posso entender o conceito de fome na Bíblia com o conceito de fome que nós temos aqui no Brasil. Por quê, pastor? Porque você pode ter comida em abastança, mas às vezes o vizinho está passando fome. E às vezes você não percebeu.
mas tem aonde comprar. Quando a Bíblia está se referindo à fome, você vai ver várias vezes, no Velho Testamento principalmente, não é um estado de que um está com fome e o vizinho tem, um tem dinheiro e o outro não tem. Não, é um período em que a terra se recusa a produzir. Esse é o primeiro ponto que eu quero destacar aqui. É um período em que a terra se recusa em produzir. Aí já não importa se eu tenho dinheiro ou se eu não tenho dinheiro para comprar. Aí já não importa, meu irmão, se vai durar 1 mês ou 2 meses, uma hora vai acabar. Nós estamos vivendo dias de extremos também, que pessoas estão assustadas, né? Quem diria que Curitiba ia faltar água? Né? Quem diria que a nossa barragem aqui do Passaúna, estamos próximos à captação, ela ia baixar quase 3 metros. Né? Quem passa ali por Ferraria, vê ali que é 2,5 metros de altura, alguma coisa assim, aquela parte debaixo da ponte, aquilo secou, depois virou um banhado, agora está mato aquilo. Quem diria que na data de hoje, 2021, dezembro de 2021, nós estaríamos presenciando tamanha coisa, que Curitiba é a cidade da rinite, a cidade que mais chove, mais úmida mais embolora as coisas por tal coisa, quem diria? Não é? Então, existem momentos em que as coisas se recusam a acontecer. Por mais que nós tentássemos, por mais que nós fizéssemos a nossa parte, a terra disse não. Eu não vou produzir. E é claro que nesse contexto eu não estou me referindo à plantação no fundo do quintal. Eu estou falando de determinadas áreas da nossa vida que não dependem da nossa vontade de produtividade, não depende do nosso querer dar certo ou dar errado. Existem pessoas aqui que tentaram fazer de tudo, pastor, mas eu fiz de tudo que eu poderia para que meu filho estivesse bem, para que ele estivesse em casa, para que ele tomasse a atitude correta. Pastor, eu fiz de tudo para que o meu casamento, ele não afundasse tudo que o senhor imagina. Eu passei por preceitos, por princípios meus, que eu nunca imaginei que iria passar, pastor, para poder preservar, e não deu certo. Pastor, olha só, eu fiz de tudo para que o ministério continuasse assim, não foi. Quando há fome na terra, quando o que eu faço não é suficiente, quando o que eu sei não é o suficiente, quando o que eu falo não é o suficiente, aí eu preciso de milagre. E milagre eu não sei fazer, milagre eu não posso fazer, mas você está aqui hoje porque você e eu, nós acreditamos que estamos servindo o Deus que pode fazer milagres. O Espírito de Deus envia uma palavra para você que se identificou com o que está sendo dito aqui, mesmo quando a terra diz não, a fonte da provisão continua sendo Deus, e é Ele que reveste, é Ele que faz do jeito dEle, é Ele que retém, e é Ele que abre as portas, amém? Algo me consola extremamente nesse texto, se você estudar, porque o texto diz que houve fome na terra, como nos dias de Abraão. Então Isaac não é o primeiro a experimentar essa trajetória de a terra se recusar em produzir. Se você ler um pouco de história, você vai perceber que nos tempos de Abraão isso também aconteceu. Se você for estudar um pouco a Bíblia, você vai ver que nos tempos de José, a terra também ficou 7 anos, num período de escassez extrema. Olha só, lembra lá 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas de milho gordas, 7 espigas de milho magra e tudo mais. Se você estudar um pouquinho, você vai ver que nos tempos de Elimeleque também aconteceu isso no livro de Juízes. Ainda em Samaria, na época em que o profeta Eliseu também viveu, a escassez estava grande, e a Bíblia deixou registrado o escândalo da fome, os transtornos mentais que ocorreram por conta disso, quando uma mãe matou o próprio filho recém-nascido para poder comer. Porque uma pessoa em sã consciência não pode fazer isso, uma pessoa sã não pode fazer isso. Os transtornos que pode causar, e Satanás se aproveitar disso, é um absurdo. Tá? Então, isso me faz entender que Abraão viveu, que Isaac viveu, que Eliseu viveu, aqueles que estiveram em Belém, na ocasião em que vivia Elimeleque, também viveram,
e todos eles viveram, passaram e sobreviveram. O Espírito de Deus me anima nessa noite, dizendo que eu já passei por algo difícil na minha vida. Muita gente aqui, eu estava com o Pedro na casa da recuperação. O Pedro, ele brancão, grandão, ele é gaúcho mesmo, músico profissional. O Pedro ficou 2 meses em coma e mais 1 mês na UTI. Meu irmão, esse homem ficou praticamente 100 dias na UTI, 2 em coma, e ele saiu de lá vivo. E ele saiu de lá, meu irmão, se você encontra, e a gente intercedeu por ele, nós oramos por ele, você nem sabia quem era, mas estávamos orando aqui no altar, sim. Ative a sua memória, Deus sempre te acompanhou e sempre supriu a sua vida, Ele não mudou. Hebreus 13:8 diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, meu irmão. É muito importante você entender que eu conversava com irmãos que falaram: pastor, aquele ano eu devia 400 mil, hoje o saldo é positivo. Pastor, olha, quando aquela situação aconteceu na minha vida, aquela situação da minha família me deixar, pastor, eu achei que eu não ia conseguir sobreviver, porque parecia que era tudo para mim. Deus me levantou, Deus supriu. Tem um rapaz que estava de manhã aqui, ele me falou: pastor, no culto da manhã, ele falou: pastor, eu pensei que eu ia morrer bebendo, porque eu estava inchado já, desses que ficam no sol, que dormem no sol, as bochechas inchadas. Eu lembro quando ele vinha na igreja, ele trazia até um litrinho aqui na cintura, e no meio do louvor da mensagem ele levantava um pouco, ia no banheiro, bebia escondido e voltava para o culto. E hoje, alguns anos depois, ele é totalmente liberto, meu irmão. Ative a sua memória, Deus sempre te acompanhou, sempre fez, e Deus nunca vai deixar de fazer. Você pode me ajudar a pregar? Se você quiser colocar a mão no ombro de alguém, ou fazer um positivo, e falar para essa pessoa: Deus vai fazer de novo na tua vida. Porque quando eu vivo o problema de hoje, sempre parece que é mais difícil, né? Pastor, eu estou passando por umas situações que o problema não é agora só o desafio interno, é interno. Eu não tenho mais vontade, não tenho mais ânimo de lutar por tal coisa, eu não tenho mais vontade de ter algumas iniciativas que eu tinha. Parecia que eu queria viver, e talvez seja por isso que eu errei muito. Mas talvez você saiu de um extremo e foi para um outro extremo, e agora o Senhor está trazendo um equilíbrio na tua vida, sobre o que é vida. Talvez, Deus sabe, por orgulho a gente errou muito, por soberba a gente errou muito, achando que não era. Mas Deus, Ele quer remontar a nossa vida, Ele quer nos mostrar quem é Ele quer nos apresentar sempre um plano de salvação, porque dessa forma vamos sempre nos achegar diferente a Ele, e a gente sempre vai conhecendo a Deus, assim como você acaba conhecendo as pessoas. Quando eu conheci minha esposa, 14, 15 anos, nós dois, 1 ano de diferença, 11 meses, né? Eu conheci ela como adolescente, e eu também. Depois, eu passei a conhecer ela como mãe, aliás, como esposa. Depois, eu passei a conhecer ela como mãe. E daqui uns tempos, eu vou conhecer ela como avó. Conheci ela como pastora. Então, eu preciso que você entenda que a gente nunca para de conhecer e aprender. E às vezes a gente vai passando por fases da vida de pensar: o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo? A pessoa coloca a mão na cabeça e ela pensou lá em 2015. E eu não sei como é que vai ser ano que vem, olha como é que está a minha vida. E nós estamos em 2021 e o Senhor sempre nos acompanhou. A gente tem a memória às vezes meio falhada. Jesus estava lá com os apóstolos, a multidão, deserto, aquela coisa. Senhor, não tem o que comer, despede a multidão, cada um. Jesus fez a multiplicação de pães e peixes. Sei lá quantas mil pessoas, 30 mil, 25. Só de homens tinha 5 mil homens. Todo mundo comeu em abastança, sobrou. Daqui a pouco Jesus está de novo com os apóstolos, ele fala para eles: e aí, vão dar de comer para eles ou não? Mas Senhor, eram 4 mil homens, era menos, dê de comer, mas Senhor. E Jesus fez um milagre de novo. E Moisés sofria também do mesmo problema que eu e você sofremos às vezes. Um dia Moisés sofreu uma pressão
terrível do povo, que dizia: Moisés, igual aquele piazinho lá, quero carne. E Moisés chegou até Deus e falou: Deus, o povo quer carne. E Deus disse para Moisés: Moisés, fique tranquilo, que eu vou mandar carne para este povo comer. Aí Moisés parou para pensar cientificamente, na lógica. Moisés parou para pensar e ele: Senhor, como que o senhor vai fazer? Nós estamos no meio do deserto. O senhor vai mandar boi aqui, vai degolar boi? E aí, Deus, qual que é a lógica disso? Meu irmão, Moisés, ele foi um dos homens que mais viu os sinais extraordinários de Deus. Meu irmão, ele viu uma sarça pegando fogo e falando com ele. Ele viu ali o cajado dele virar uma serpente. Ele viu o braço dele, quando ele colocou aqui dentro, ficar leproso. E depois colocar dentro novo e não ter mais nada. Ele viu água virando em sangue. Ele viu as pragas. Moisés, meu irmão, ele viu o mar abrir. Ele viu Deus mandar mantimento do céu. Moisés, meu irmão, ele viu a roupa do povo crescer junto com ele, sandália crescer junto. Ele viu um chão abrir e engolir 250 rebeldes. Moisés, meu irmão, é um dos homens que mais viu milagre. Ele viu água verter da rocha para 2 milhões de pessoas beber. E de repente ele pergunta: Senhor, mas como que vai ser isso? Eu tenho R$4 no meu bolso. Como que vai ser isso? Irônico, e Deus responde ele também. Deus diz assim para ele: acaso o meu braço está encurtado, Moisés? Deus está dizendo: acaso eu sou o mesmo que lhes tirou do Egito com as 10 pragas? Acaso eu sou o mesmo que fiz as águas de Mara ficarem doces? Acaso não sou mais o dono do maná? Acaso não sou eu mais aquele que verteu a água da rocha? Não sou mais o mesmo? Deus ainda vai fazer hoje. Deus vai fazer de novo. Deus vai fazer outra vez. E nós fomos comprar o terreno. Tinha 4 mil em caixa. Um sofrimento de 200 anos aqui para conseguir juntar 4 mil no caixa. Sofrimento de arrancar o couro. Quanto nós temos em caixa? 4 mil. Quantos que querem ali? 650 mil. Era 450, daí promissório, subiu. Nós pagamos quase 700. Compramos e quitamos. E agora estamos nas últimas do pré-moldado aí já para ir para o terreno. E daí eu olho para o Salmo 42, verso 5, diz assim: por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, Ele, o meu auxílio, Ele, o meu Deus. E Davi no Salmo 103, ele diz assim: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu nome. Não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Houve fome na terra, como nos dias de Abraão, mas Deus disse para Isaque: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Fica na terra que eu te disser. Segundo ponto que eu tenho para falar: Deus é responsável pela minha vida enquanto eu estiver onde Ele me disse. Deus é responsável pela minha vida enquanto eu estiver onde Ele me disse. Não sou eu que vou escolhendo o caminho dizendo: vem e me segue. É Ele que vai à minha frente e diz: vem e me segue. Aonde eu pisar, Ele pisa. Aonde Ele pisar, eu piso. Como diz Isaías 53, pelas suas pisaduras nós somos, pelo que Ele fez, nós somos sarados. Meu irmão, porque o erro de Adão foi ser independente de Deus. O erro de Adão foi esse. Se você decide sozinho, você andará sozinho. Deus colocou mentores nas nossas vidas. É importante a gente respeitar. Isaac fica. Se ele mandar sair, sai. Se ele mandar esperar, espere. Mas entrega a tua vontade a ele e busque a vontade dele. Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 34. Aquele
que me seguir ou que quiser me seguir, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Qual é a tua cruz? Você quer seguir Jesus e não quer se negar? Não é o lugar, muitas vezes, é a maneira como a gente serve. Obedeça a Deus, porque é Ele que garante vida. Não dessas para o Egito, onde Deus, quando Ele quer te abençoar, Ele vai te abençoar assim e aqui. Ele vai multiplicar, como jurei que viria e jurei que aconteceria na tua vida, Isaac. Isaac está por ordem de Deus em um lugar que é improvável o sucesso, onde é improvável a bênção. Talvez Isaac observa pessoas que estavam questionando a decisão dele de ficar. Olha só, ele age como se a fome não tivesse chegado, porque a notícia que vale não é o que a imprensa diz, ou o desespero talvez do teu vizinho. A notícia que vale é a que desceu do céu para você. Fica no lugar que eu te disser. E tem horas que as pessoas pensam que a gente não bate muito bem da cabeça, não. Como me procuraram uma vez e falaram: você está naquele lugarzinho ainda? Você está naquele lugarzinho ainda? Como chegaram para você e falaram: cara, você foi lá para aquele lugarzinho? Para aquela igreja? Para aquele lugar? Olha a lógica que vieram me falar, e é uma lógica realmente. Pastor, quando você vai procurar um mercado para você comprar, você vai num lugar que tem ar-condicionado, que tem estacionamento, e que as pessoas, mesmo com a vida caída, elas vão estar sorrindo te atendendo. Não é? Quando você vai procurar uma escola para o teu filho, você vai procurar um lugar também, arejado, estacionamento, seguro, mais isso, mais aquilo, que tem ar-condicionado. Quando você vai comprar uma roupa, a mesma coisa. Por que você procura uma igreja e você vai para uma igreja igual aquele lugar? Por quê, pastor? Me diz por quê, pastor? Por quê? Eu falei, pois é, eu vou falar uma coisa para vocês. Porque Deus, eu falei para esse pastor, Deus me deu uma graça pioneira. E Deus deu uma graça pioneira para esse povo também. Não ficar pegando carreira no que os outros fizeram. Deus nos deu a graça para levantar. Deus mandou a gente ficar em Gerar. Porque no meio de uma terra de dor, Deus vai nos prosperar. Foi essa promessa de Deus. Quando eu estava de joelho, orando a Deus sozinho de noite, de madrugada, eu falando: Senhor, eu só sou um menino. E Deus falou para mim, em Filipenses 1,6, aquele que te chamou, te aperfeiçoará até o dia da sua vinda. E assim é com você também, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Deus vai honrar, e Deus é responsável por nós. Ele é Deus, Ele faz e Ele vai continuar fazendo, porque parece irracional algumas vezes. Fé é uma ligação com Deus que ultrapassa o racional humano, tá? Ultrapassa. Então entenda isso, meu irmão, entenda. As pessoas decidem em resumir a nossa vida, às vezes, em um momento. E existem pessoas aqui que olham para um momento da sua vida e choram porque esse momento parece marcar toda a sua história, toda a sua vida. Por que eu digo isso? Porque Isaac, quando ele desceu para a cidade de Gerar, ele ficou com medo de ser morto, porque ele julgava a sua esposa muito bonita e disse que ela não era sua esposa. Ele mentiu, ele não era mentiroso, mas ele mentiu por temer a própria vida. E no meio de uma pressão, às vezes a gente erra, a gente não consegue acertar por causa de tamanha pressão. Mas você precisa entender, meu irmão, todos nós precisamos entender que a nossa vida, ela não é resumida em um momento. Eu não sou um momento, eu sou uma promessa. Você não é um momento, você é uma promessa de Deus. Se conseguíssemos tratar os nossos tropeços e os tropeços dos nossos irmãos, seria excelente, porque geralmente contamos toda a trajetória de Isaac sem lembrar do dia da mentira. Sabia? Sem lembrar do dia da mentira. Tropeçou, mentiu, passou, e sabe o que eu acho interessante? O nervosismo, toda aquela situação, a esposa dele quietinha. Eu não sei o que podia estar acontecendo, mas o medo deles de acontecer alguma coisa. Ele tentou administrar a situação. E de repente, o rei achou ela bonita. Puxou ela. Exatamente como aquilo que Isaac estava imaginando.
puxou ela. Não fez nada com ela. Porque na noite em que o rei dormiu, na primeira noite que o rei dormiu, Deus chegou em sonho para ele e falou: não encosta nessa mulher, porque ela é esposa de Isaque, o meu filho. Não encosta nessa mulher. E o rei chamou ele, falou: aí, eu tive um sonho, eu não tenho costume disso não, mas olha isso aí, me diz. Olha, rei, ela é minha esposa sim, eu tive medo. Rapaz, você teve medo? E se eu encosto nela eu morro? Leva essa mulher daqui. Você está entendendo? Olha o nível. Meu irmão, eu preciso entender sempre, e você também precisa entender, que nós não poderemos nunca ser julgados por um momento. Mateus 7,1 diz assim: não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com a mesma medida que julgais, sereis julgados. A mesma medida que a gente julga, a gente vai ser julgado. Sabia que esse é o julgamento da igreja? No Velho Testamento era a lei. No Novo Testamento, o julgamento é o julgamento da graça. De que forma? Eu que escolho a minha condenação ou a minha absolvição. Como assim, pastor? Se eu não perdoar, eu não sou perdoado. Ou da mesma forma que eu perdoo, eu vou ser perdoado. Eu estava indo levar uma pessoa para uma comunidade terapêutica uma vez, e daí me questionaram: pastor, mas de novo, cara, olha isso aqui, e olha o que fez, e olha o que falou, e a teu respeito, e olha isso aqui, por que você está fazendo isso? E eu falei: você sabe o valor de uma alma? Você sabe o valor de uma alma? Eu não sei quantas vezes já aconteceu algumas situações, mas eu me coloco no lugar, e eu vou falar uma coisa para você: na mesma medida que nós julgarmos, nós seremos julgados por Deus. Somos nós que escolhemos o nosso julgamento, bem da verdade, chegando diante de Deus. Tá bom, eu vou perdoar, mas eu nunca mais quero saber de pegar na mão. Eu nunca mais. Então tá bom, então Deus vai perdoar, mas nunca mais quer saber de tal coisa. Você está entendendo o que eu estou falando? Nós iremos nos julgar por nosso comportamento aqui. Essa é a lei da graça. Tá? Então, entenda uma coisa. Você já parou para pensar? Você já percebeu como a vida de uma pessoa fofoqueira é uma vida bem perturbada? Olha, aprenda a olhar com os olhos de amor. O plano de Deus é maior. Terceiro ponto que me chama a atenção. Nós, como eu falei aqui, não somos um momento, nós somos uma vida. Tá? Se fosse assim, Davi não passaria de um adúltero, mas ele é segundo o coração de Deus. Se não fosse assim, meu irmão, Abraão teria falhado na fé, não seria chamado de amigo de Deus. Se fosse assim, Elias seria chamado de covarde, porque fugiu de uma mulher, mas ele é chamado de o homem da carruagem de fogo, o homem que subiu num furacão de fogo, numa nuvem de fogo, sei lá o quê, que eu não lembro agora, me deu, como diz o gaúcho, um rosa na cabeça. Olha aí, se fosse assim, João não seria chamado de apóstolo amado, ele seria chamado de João Trovão, porque era explosivo. Olha quantos aí. Eu encaminhei um rapaz, Jurandir também, e novo ele, pastor, e ele quis ir para a casa de recuperação para conhecer lá. Pastor, faz parte, ele estudava direito, e ele falou: pastor, eu quero ir lá conhecer, porque a parte que eu vou pegar envolve isso, então eu quero ir lá conhecer e me indicaram o senhor. Beleza. Quando eu estou indo lá, ele falou: olha, pastor, eu vou pagar a minha faculdade, eu fabrico produto de limpeza. Foi você que indicou, né? Produto de limpeza, e eu vou doar bastante produto de limpeza para eles lá. Falei: que legal. E doou para a casa de recuperação bastante produto de limpeza. E no meio do caminho eu falei: qual que é a ideia? Ele falou: pastor, eu quero ajudar de alguma forma esse povo, porque o meu pai, ele era um alcoólatra daquele extremo. E daí os anos passaram, a gente sabe o que passou, eu, meu irmão, minha mãe. Mas daí nasceu a nossa irmãzinha, depois de muitos anos, minha mãe engravidou, e o meu pai parou de beber, por causa da minha irmãzinha. Ele se esforçou, sofreu a abstinência, e ele parou de beber, e nunca mais colocou uma gota de álcool na boca em todos esses anos. E lá em casa, pastor, eu sei que não tem nada a ver, mas nem sagu a gente faz com vinho, ele falou. E eu falei: como que você enxerga o teu pai hoje? Ele falou: como uma pessoa de superação. Superação. Por quê? Por que eu digo? Ele já se formou, o Jurandir, inclusive ajudou uma pessoa lá da chácara, advogando a favor dessa pessoa,
né? Uma questão familiar, filhos, aquelas coisas, mas ele enxerga o pai dele com os olhos do amor, ele enxerga com orgulho, ele fala alguém que superou um passado, que superou. Isso é muito importante, porque não enxerga a pessoa por um momento, enxerga por uma vida e tem muito orgulho do pai. E a Bíblia diz, no versículo 12, que Isaac semeou naquela mesma terra. No versículo 11, Abimeleque, na sentença em que ousasse tocar, né, na mulher de Isaac, iria morrer. As coisas passaram na sua vida e você continua às vezes sentado nos escombros, chorando. Pelo amor de Deus, meu irmão, levante. Você vai ficar agora, mas eu errei no passado. Mas foi muito, eu não tenho moral para falar com ninguém, para ajudar ninguém, eu só quero ficar no meu canto aqui. Por quê? Porque em 1973, pastor, olha, sabe o que eu fiz? Eu peguei um troco a mais. Pastor, olha, eu vou falar uma coisa para você. O que foi? Eu errei muito e eu não consigo. Faz quantos anos? Faz 20 anos. Mas o que você fez? Eu fui num jogo do Atlético. E não se perdoou ainda. Não se perdoou ainda. Está tendo oportunidade hoje de ir para a glória. Sai de um caldeirão. É brincadeira, meus irmãos. Quando um homem brinca com outro homem assim, ele está dizendo eu te amo. É verdade. É a forma de um homem falar para o outro que eu te amo, é quando ele começa a brincar. Só não chegou com aquela camisa dele ali hoje e falou, ô, você trabalha na Rede Globo? Olha assim. Está repreendido esse nome, né? Mas olha só, é verdade. Então, nós precisamos nos levantar. Não deu certo, acabou alguma coisa, vamos parar de choramingar. Sabe o que Isaac fez? Enxugou as lágrimas, levantou. Nem sei se ele chorou, ou força de expressão minha. E é o quarto ponto que me chama a atenção aqui, quarto ponto. Ele levantou e ele foi semear. Quarto ponto. Você tem promessas, então semeie, porque você colherá. Deus mandou Isaac ficar em Gerar, e porque ele tem promessa para Isaac, Isaac semeia, e tudo que vem à sua mão, Isaac faz o seu melhor, porque ele tem promessa. Isaac tem promessa. E a promessa, sabe o que é a promessa de Deus? Perceba bem o que eu vou falar. Sabe o que é a promessa de Deus? É uma autorização de Deus para você avançar. A promessa é uma autorização de Deus para que as portas se abram. Isso é uma promessa. Isaac vai trabalhando, semeando, cultivando, esperando, ralando, cavando poço novo. E a Bíblia diz que naquele mesmo ano, Isaac começou a colher. E ele colheu 100 vezes mais do que qualquer outro. Coloca a tua mão assim em posição de receber. Isso, fecha os teus olhos. Eu quero profetizar uma coisa na tua vida. Tá? Deus ministrou no meu coração. Os resultados, em nome de Jesus, os resultados da sua obediência não demorarão a chegar. No nome de Jesus, eu profetizo sobre a tua vida, ainda esse ano, 100 vezes mais, de tudo que você semeia no céu, de tudo que você semear no céu, Deus irá prosperar você 100 vezes mais, em nome de Jesus. Amém? Essa expressão 100 vezes mais não é baseada em números, mas em uma abundância de resultados extraordinários, de uma prosperidade maravilhosa. A Bíblia diz que Isaac, naquele mesmo ano, colheu 100 vezes mais, porque ele era o melhor agricultor? Não. Porque ele tinha a melhor técnica de plantio? Não. Isso foi porque o Senhor o abençoou, o Senhor era com ele, Deus multiplicando no meio do deserto. E uma vez, eu encurralado, olha, eu nunca tomei tarja preta. Aliás, eu tomei uma vez um remédio tarja preta, porque depois que eu tive Covid, me deu um piripaque um dia andando de carro com o Jefferson, com a Michele, indo lá no rancho da Cuia, né? Então, na Avenida das Torres, daqui a pouco,
faltando ar, desceu o banco, não conseguia falar. Vou medir a pressão, normal, tudo normal. Falei, o que está acontecendo comigo? Porque eu fiz curso de primeiros socorros, trabalhava na recepção do hospital, aquela coisa, a dor forte aqui no peito, no meio das costas. Pensei, estou morrendo do coração. Já era, pensei, como vai ficar isso, como vai ficar aquilo? Fui para casa, alguém ligou para a Eco, a doutora, né? Ligou para a Eco, foi a Eco, falei, não precisa. A Eco foi, e inclusive era um rapaz, um enfermeiro, paramédico, aliás, conhecido meu lá do hospital, Moisés, chegou, só colocou aqueles troços que gruda e tira pelo da gente, sabe, medir e tudo mais, e me deu um diazepam ali, a única vez que eu tomei. E eu de brabo não queria dormir, e fiquei bêbado de sono, e não queria dormir de brabo, e dormi depois. Mas chegou um período da minha vida, no começo do ministério, que eu comecei uma época a tomar maracujina, de tão nervoso que me dava, porque parecia que as coisas não aconteciam. A gente demorou 1 ano para fazer uma faixa de reboco aqui do lado daquela parede aqui, do lado de fora. E um dia, sem falar nada, o pastor Jurandir, meia colher, né, pastor Jurandir? Pegou e fez o reboco ali. Hoje o pastor está com 76 anos. Eu lembro quando o pastor veio aqui, ele estava com 61, 62 por aí. Mais ou menos, né, pastor? É isso aí. E ele pegou e fez ali, pastor, tem o cimento ali, tem areia? Tem. 1 ano sem conseguir dar um passo desse. Imagina meu nervoso, morando em apartamento, eu lembro que chegava, olhava para a janela e orava. Ia para uma peça da casa, orava, Senhor, eu que sou o problema, Senhor. E um dia chegou uma pessoa ali, uma pessoa de Deus, né, e olhou para mim e falou assim, Deus vai te prosperar no meio do deserto. Deus vai fazer você vencer na terra de dor. Amém. Meu irmão, e quando a bênção é grande, você sabe o que acontece, né? Isaac semeou contra as notícias ruins, contra as expectativas da maioria, e ele foi abençoado com uma colheita incrível, incrível. E aí você sabe o que acontece. Quando você está cavando sozinho, ninguém está vendo. Tirando toco, ninguém está vendo. Quando você mata leão por causa de uma ovelha, ninguém está vendo. Quando você mata urso por causa de uma, ninguém está vendo. Mas quando você está colhendo, aí vão começar a falar. Eu lembro um dia que nós estávamos na frente do terreno da igreja ali. Eu lembro que eu, Sandro, Jefferson, acho que o Fred devia estar junto. Eu não lembro quem mais estava junto. Algumas pessoas ali. E a gente estava fazendo um dreno no começo ali do terreno. Umas pedras grandes, um sofrimento, um sol, e a gente se arrebentando em fazer buraco, e mexe aqui, pedra grande, e bidim, e mexe aqui, não sei o quê. Daqui a pouco nós estamos tudo sujo, cansado, do outro lado da rua, sentado, tomando uma água, uma coca, não lembro o que era. Passou um grupo de pessoas, assim, mulheres, acho, e falou bem assim, tinha uma placa da igreja lá, e falou, olha isso aqui, é palhaçada. Olha isso aqui, olha o que estão fazendo, olha o tamanho desse terreno da igreja. Quanta gente sem terreno, e esses caras, blá, 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 olha aí. Quando você está semeando, ninguém está vendo. Mas na hora que você começa a colher, e eu estava ali na Vila Sandra, na rotatória, numa atrás de construção, e de repente, eu estava com um homem lá, e eu fui fazer um orçamento. Fiz em vários lugares orçamento sobre material que a gente usar lá e coisa e tal. E de repente, um homem de uma atrás de construção, ele falou, onde que é? É lá, assim, assim. Ele, rapaz, eu já tive uma casa ali do lado e coisa e tal. E ele falou bem assim, e aquele terreno lá do Rogério Amorim, né? Falei, não, claro que está tudo no nome do Rogério Amorim. Falei, o senhor está enganado, porque a gente comprou, está tudo em nome da igreja, com registro imóvel, tudo certinho, né? Tudo em nome da igreja. Está no nome do Rogério. Falei, não está, rapaz, eu tenho documento, fui eu que fiz. Está tudo no nome da igreja. Ué, está estranho isso aí. Está estranho porque você acredita na fofoca. Acredita na fofoca. Outro dia eu estava passando de ônibus na frente da 10ª. Faz muitos anos isso, né? Quase 20 anos. Eu passando de ônibus na frente da 10ª e um grupo de rapazes. A gente passou na frente e eles olharam. Ô cara, pastor dessa igreja que é bem louco, hein? Por quê? Ele é coxa branca e pintou a igreja de verde porque ele é coxa branca. Eu contei para o pastor Rogério, né? Em modo de piada. E ele deu gargalhada daquilo. Ele deu gargalhada. Não é por conta disso. Lógico que não. Ele deu gargalhada. Por quê? Porque as pessoas falam o que querem, acham o que querem.
Você não tem cara de pastor. Ah, é você? Para você tudo é mais fácil, né? Para você tudo é mais fácil porque você é homem. Para você tudo é mais fácil porque você é mulher, né? Para você tudo é mais fácil porque você é branco. Para você tudo é mais fácil, como falaram. Eu estava na casa de recuperação e eu estava falando sobre isso. E um rapaz, eu falei que eu sou rosa, né? E amanhã eu tenho que ir no médico de manhã, porque apareceu algumas manchas, eu vou ter que ir no dermatologista, mesmo passando 2 protetores solar todo dia no rosto, e passando um fator 60 no braço, eu tenho que tomar cuidado e coisa e tal, e eu vou ter que ir amanhã na dermato, e eu falei aí, ó, isso aqui é uma cor premiada, falei pro rapaz, ele é bem negão, isso é uma cor afro, bem, se é uma cor premiada, assim para isso, o rapaz olhou, jamais será, falou para mim assim, você jamais será desse jeito, falou, eu falei, se fosse ao contrário, cara, se fosse eu que estivesse falando isso, pare com essas besteiras, tudo é mais fácil em você porque você é isso, tudo é mais fácil para você, aí as pessoas vão falar, pastor, você fala isso, porque você é casado com a pastora Gleice, você fala isso, pastor, porque tua esposa é pastor, você fala isso porque você tem carro, você está entendendo? Essas pessoas pesadas, invejosas, porque isso é um comentário invejoso. Esse tipo de comentário é um comentário invejoso. Não é? Para você é fácil falar. Você anda de carro diesel. Meu irmão, enquanto a inveja está na língua só, a gente dá risada. Ponto 5. Existem pessoas que chegaram aqui hoje, que se sentem oprimidos pela inveja. Ninguém viu você de madrugada fazendo trabalho, ou ralando para pagar, até mesmo aguentando quieto algumas coisas, né? Ameaças, tentações. Mas agora as críticas preconceituosas tentam te deixar indigno da colheita. Ei, meu irmão, se Deus te falou e você obedeceu, você está colhendo, e ninguém vai tirar de você essa colheita. Mas os invejosos, estrategicamente, enquanto está só na boca é uma coisa, mas quando começa a ter ação fica complicado. Os invejosos perceberam que Isaac prosperava e começaram a se inquietar nas suas fofocas, e a Bíblia diz que eles começaram a pegar pau e pedra e terra e areia e entulhos e começaram a jogar nos poços de Isaac. Olha só que coisa terrível. Através disso, eles alimentaram maldições para a vida deles mesmos. Eu estou falando com alguém hoje que teve um poço entulhado. Eu estou falando, meu irmão, com alguém que talvez está até aqui, ó. Eu quero te falar sobre a promessa de Deus sobre você, Isaac. Foi o teu pai que te deu esse poço. Foi Deus quem abençoou o teu casamento. Foi Deus quem abençoou e te confiou bens. E maior é o Espírito Santo da promessa do que o espírito invejoso desse mundo. Colocaram pedra, jogaram paus, e foi decepção, traição, palavra dura. E você diz, pastor, eu estou entulhado até a boca. Parece que daqui não sai mais nada. Parece que daqui não tem mais vida. Mas no versículo 16, quando os poços já estão entulhados, pensam que Isaac ele vai fracassar. Eles vão até Isaac e eles falam, Isaac, sai de perto de nós, porque você se tornou mais poderoso do que nós. Olha só. Eles vão reconhecer sem perceber que a promessa de Deus está com você. Por esse comportamento. Falam N coisas de você, mas na verdade quem está com inveja são eles. Sabia? Geralmente quem fala muito de preconceito é porque tem muito preconceito dentro de si. Geralmente quem fala muito de inveja é porque tem muito de inveja dentro de si. Presta atenção. Eles vão reconhecer Deus na tua vida sem perceber. E Deus diz para ficar e não para sair. Mas esse povo, esse tipo de povo, diz que você tem que sair desses lugares. Para você não ficar. Isaac desce e vai morar no vale de Gerar. Ainda que seja no vale, meu irmão, eu não saio do lugar que ele me mandou ficar. Isaac humildemente no vale, onde entulharam os poços, na obediência, mesmo triste, ele entende que esses poços eram heranças, vinham de Deus. Alguém até poderia ter dito, havia outros poços, mas ele sabe o valor daquilo que vem de Deus. Eu não sei se um poço entulhado irá funcionar igual antigamente,
Mas ele começa a tirar os paus, as pedras, ele começa a tirar aquelas coisas. Versículo 18 diz que alguém vai lhe perguntar: qual é o nome que você dará a esses poços que você está desentulhando? Que nome que você vai dar? E sabe o que Isaac responde? Eu vou dar o mesmo nome que o meu pai deu. Percebam que alguém pode te dizer, depois de tanta pedra, depois de tanto entulho, teu poço nunca mais vai ser o mesmo. Mas você precisa desentulhar esse poço, dar notícia para quem está ao teu redor: eu não troco de nome, eu não troco o meu poço, foi Deus que me deu, e eu continuo assim. Sexto ponto que me chama a atenção: um dia, você já foi uma pessoa cheia de expectativa, um dia você já foi uma pessoa cheia de vida, profeta de Deus, pregador, próspero, salvo. Ei, tira a pedra e continue tendo o que Deus te deu por herança. Porque você não é um momento, você é uma promessa. Talvez você já foi um dia uma mulher, um homem de oração. E hoje, a pedra da mágoa, a pedra da intimidação, ela vai sair. Reaja, porque teu nome não mudou. Você é um poço que Deus faz verter água. Você é uma pessoa salva em Jesus, sim. Tira a pedra, tira o pau, e a água vai começar a verter de novo. Há uma fonte em você. Reaja em nome de Jesus. Deus não te deu sinais para você desistir. Tente até conseguir. Sétimo ponto para a gente finalizar: lembre-se da última frase de Deus para você, porque é ela que vai te sustentar no vale. É ela que vai te sustentar quando você estiver no vale. Meu irmão, Deus vem no versículo 24, Deus vem até Isaac e lhe lembra da sua promessa. Isaac permanecendo em Gerar, na região de Berseba, depois de sair do vale, um dia Abimeleque, Ousate e Ficol, 3 representações altas daquela região, vêm até Isaac. Eles temem a Isaac, então eles querem fazer aliança com Isaac. Primeiro falaram para ele sair, armaram situações, depois eles chegam e querem fazer aliança com ele. Deus muda a sorte, mas tire as pedras, tire os paus, tire os maus hábitos, tire esse desânimo, tira tudo isso daí, porque Deus quer te prosperar sim. Deus colocou a água da vida em você. Pessoas te pedirão perdão, as verdades irão aparecer, meu irmão. Deus te honrará, sim, não esqueça disso. Mas esse momento é um momento de semeadura. Esta semana, a partir dessa semana, é uma semana de primícias, é uma semana de semeadura. Essa fase da sua vida é uma fase de trabalho, é uma fase em que você vai fazer as coisas pela fé, e pode ser até loucura aos olhos dos homens, mas quando você chegou a Gerar, você não tinha nada, mas a promessa estava em você. Por mais que se levante, por mais que tente passar para trás, como fizeram com Jacó, Deus o prosperou em todas as fases da vida. Mesmo seu sogro tentando fazer dívida, o logrando por 10 vezes, Deus foi lá e recuperou, Deus o indenizou, Deus continuou o abençoando. E eu quero convidar você a desentulhar poços, talvez seja da sua consciência, mas você precisa entender que você não está sozinho, você precisa entender que esse tempo agora é um tempo de sarar a terra que não estava querendo produzir. Deus quer sarar essa terra. Se você acha que você está bem, Deus quer você muito melhor, porque Deus está colocando potencial ligado aos céus na tua vida, em nome de Jesus. Se coloque em pé, por favor. Se coloque em pé, por favor. Isso, em nome de Jesus Cristo. Deus é bom. Eu quero que você, nesse momento, eu não sou de fazer muito isso, mas um posicionamento profético. Eu quero que você segure nas tuas mãos assim como se fosse uma semente.
E aí, meu irmão, isso, na tua mão assim, né? Ou nas duas mãos, ou nessa mão, que às vezes é bastante semente. Isso. Deus colocou uma semente na tua mão aí. Isso. Deus colocou uma semente na tua mão aí. E isso nasceu primeiro do trono dele. E Deus está chamando você para assumir uma missão diante dele. Uma semente diante dele. Deus está falando com você, e algo que está incomodando você, mas que está desafiando você a dar um passo de fé incrível na sua vida, um divisor de águas na sua vida. Deus está chamando você, no meio das notícias ruins, no meio desse deserto, no meio dos confrontos, das afrontas, das invejas, Deus está chamando você para semear, porque Ele quer multiplicar na sua vida, e você vai desentulhar os poços, e Deus vai fazer através da sua vida 100 vezes mais. Deus multiplicará na tua vida. Isso, com essa mão fechada tua, eu vou orar por você, por essa semente que está na tua mão. Isso, e você vai visualizar aí na tua mente, porque Deus vai te mostrar qual é a tua semente. Deus vai mostrar qual é a tua semente. E esse é o momento, meu irmão, que é ligado aos céus. É um momento profético, é um momento poderoso, e toda vez que isso acontece, Deus usa alguém para ministrar, meu irmão, pode ter certeza, coisas grandes virão. Deus irá destravar a vida de pessoas, Deus irá dar avanço na vida de pessoas, Deus trará libertação na vida de pessoas, porque Ele é Deus. E essa semente você irá ligar aos céus. Em nome de Jesus eu vou orar por você. Meu Deus, todo-poderoso e fiel, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor conhece o desafio de semente que o Senhor colocou nas mãos de cada um. O Senhor é o Deus todo-poderoso e fiel. O Senhor é o Deus, Pai, que mesmo uma semente de mostarda, semeado no chão fértil, faz crescer e se tornar a maior das hortaliças. Seja o que for que essa pessoa que tem que desentulhar, seja o que for o trabalho que essa pessoa tem que ter, seja o que for, no meio do deserto, ou conscientemente o que terá que enfrentar, mas em nome de Jesus, eu estou no poder do teu nome, Jesus, ungindo esta semente agora, ungindo estas sementes agora, e em nome de Jesus, consagrando estas sementes agora, ordenando que em nome de Jesus, haja poder no mundo espiritual, haja graça suficiente no mundo espiritual, para que essa pessoa avance, para que seja multiplicada essa graça sobre essa vida, e Satanás, Pai, ele mesmo possa reconhecer que o Senhor está com essa pessoa, reconhecer que o Senhor ungiu essa semente, reconhecer a prosperidade sobre esta vida. Então, em nome de Jesus, nós estamos ungindo, nós estamos ligando aos céus esta semente de fé, em nome de Jesus Cristo, e todos digam amém. Amém, graças a Deus. Vamos aplaudir o nome de Jesus.